O Toque de Vida de hoje tem escritura e tem partitura. Nós vamos trazer um pouco do que foi o concerto do 15º Fórum Ubra de Teologia, realizado na Ubra Canoas em outubro de 2016. O tema deste fórum foi o estudo da Bíblia Sagrada, convergências e também polêmicas. E na noite do primeiro dia, o concerto que colocou a Bíblia em notas, sons, arranjos e emoção. Vamos trazer algumas das canções do concerto, alguns comentários e explicações sobre elas, e no final, no terceiro bloco, também a presença aqui no estúdio do maestro Paulo Brum e do maestro Tom Pacheco, responsáveis pela organização e condução deste evento. Vai ser bem legal, fique aí com a gente. O Fórum Ubra de Teologia de 2016 teve como tema a Bíblia Sagrada, convergências e polêmicas, das origens à sociedade contemporânea. Na noite do primeiro dia de evento foi realizado o concerto Escritura na Partitura. Ele foi uma realização conjunta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, curso de Teologia da Ubra e a Pastoral da AELBRA Ubra, com apoio também da FUBRA, PLL Produções e o Instituto Educacional de Ivoti. O concerto assim alinhou-se com o tema do evento, música e palavra de Deus integradas como veículo de comunicação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Com este tema, o concerto ressaltou a união íntima entre letra e música, melodia e texto, conteúdo e arranjo. A música cristã não comunica o evangelho apenas por meio das letras. Arranjo, sons, execução e também emoção fazem parte destas canções e fazem delas poderosos veículos de comunicação do amor de Deus, expresso na Escritura, a Bíblia, para a sociedade contemporânea. Vamos começar ouvindo um clássico cristão na roupagem proposta pelo concerto, Preciosa Graça. Preciosa
grande clássico e uma grande interpretação, sem dúvida. Agora nós vamos de toque no celular. Nós vamos conferir o depoimento dos organizadores do evento e sabermos um pouco mais do que rolou durante os debates do 15º Fórum Ubra de Teologia. Confere aí. A gente veio então aqui no curso de Teologia da Ubra conversar com o professor Dr. Paulo Pitt, que é o coordenador adjunto do curso, junto com o professor Thomas Heimann, participou da organização do fórum e vai comentar um pouquinho com a gente a respeito do evento e também da importância dele para a academia. Vamos lá. O 15º Fórum, que versou este ano a respeito da temática Bíblia Sagrada, das origens à contemporaneidade e também aspectos relacionados a eventuais dúvidas, situações que envolvem conflitos históricos, também hermenêuticos ao longo da história das traduções da Bíblia. Entendo que foi um evento muito oportuno, tá? Que já há mais tempo vinha sendo solicitado, especialmente pelos biblistas. E desta vez, então, conseguimos trazer alguns integrantes da própria Sociedade Bíblica do Brasil e também da ABIB, que é a Associação de Biblistas do Brasil, além de historiador que trabalhou a temática sobre a tradução para o português de João Ferreira de Almeida, trouxeram ingredientes novos também para dentro da discussão e para o conhecimento então da plateia, formada por alunos, por pastores, por demais teólogos e outros interessados. No feedback que nós realizamos após o evento, trouxeram elementos assim muito positivos, consideraram muito positivo todo este trabalho realizado, especialmente para mim, que a gente fez parte da organização, a temática sobre a tradução Almeida. Ela nos trouxe realmente muitos elementos novos a considerar o período de extrema dificuldade vivido pelo tradutor João Ferreira de Almeida, que era na confessionalidade, ele não era católico e justamente ele traduz a Bíblia para o povo de língua portuguesa e que na sua maioria absoluta eram católicos naquela ocasião. Inclusive foi citado para ser perseguido, inclusive pela Inquisição da época. Ele, como cristão reformado, como teólogo, ele assumiu esse grande desafio de traduzir a Bíblia, então, lá no século XVII para a língua portuguesa, então. Qual a importância do fórum não só para o curso de teologia, mas para a universidade em si, para a academia? Nós já tivemos sequencialmente, ininterruptamente, 15 fóruns de teologia desde 2001. Esse já é um fato importante a considerar, que muitos cursos não conseguem realizar fóruns ou simpósios anualmente. Então, o fato de nós termos esse período ininterrupto já é uma grande questão. Toda a temática que envolve a teologia sempre é de interesse da confessionalidade luterana da Universidade Luterana do Brasil. Mais um trecho da escritura que está na partitura do concerto. Ele vem da canção de Matt Redman, fundamentada no livro de Jó, quando Jó diz: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Ela é um convite a, em todos os momentos, seja com o sol brilhando ou quando os dias são amargos, declararmos de coração, por meio da fé em Jesus Cristo: bendito é o nome do Senhor.
Depois dessa bela canção, vamos a um breve intervalo e na volta mais escritura na partitura. Continue celebrando conosco. Muito bem, estamos de volta nesse segundo bloco do programa de hoje com trechos do concerto Escritura na Partitura, realizado em outubro de 2016 no Fórum de Teologia da UBRA em Canoas. Romanos, no capítulo 1, temos um dos textos-chave da Escritura Sagrada. Nele recebemos a grande notícia: o justo vive pela fé. A mesma notícia que despertou Martinho Lutero e os reformadores há 500 anos para liderar a reforma luterana. A boa notícia é que anuncia a graça pura, puro amor que Deus demonstrou pelo ser humano. E uma notícia que pode se revelar em apenas um lugar, na palavra. E que aqui é executada na partitura a partir da canção de Gera Yost e Lucas Albrecht, na palavra. Vamos conferir.
Alguns trechos da Escritura já estão na partitura há muitos anos, tornaram-se clássicos veículos da Palavra de Deus. Comunicam já em seus primeiros acordes a todos que o conhecem o seu conteúdo inspirador. E assim é o hino Grandioso És Tu. Há mais de 2 séculos não há praticamente nenhum cristão que não o conheça, não o cante, não o utilize para louvar a grandeza e a maravilha do Deus Salvador. E esse é o hino que a gente confere agora no concerto Escritura na partitura, Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado os grandes feitos, vejo da tua mão. Entre eles, a música.
pedir para vocês tentarem a última estrofe de novo de pé. E eu peço para o vocal assim, a estrofe deixa ele sentar. E vocês aqui no refrão. Pode ser? Combinado? Isso pressupõe que vocês tentem mais forte. Essa é a ideia. Tá bom? Vamos lá? Tá aí, Grandioso És Tu, um grande clássico cristão. Mais um intervalo e, na sequência, o bloco final do programa de hoje, Escritura na Partitura. E a gente vai fazer espaço aqui, colocar 2 cadeiras para receber os nossos convidados. O maestro Paulo e o maestro Tom Pacheco, conversando sobre este trabalho. Até breve.